Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a nossa quinta-feira, que a nossa quinta-feira seja maravilhosa. E vamos lá, nossa aula de hoje será de História e Geografia, mas antes, vocês sabem que fruto é esse? Que está aqui nessa imagem atrás da professora? Não! Esse é o fruto do café. Parece uva, né? Mas não é. É o café. É claro, né, gente? Ele passa por todo um processo, né? Até ele ser moído, né, ser ensacado e chegar aos mercados, né? Então, mas o que será que tem, né, a ver nossa aula com o fruto do café? O café, o que será que tem alguma coisa a ver? Vamos lá, estão curiosos? Então vamos. Vou colocar na nossa apresentação. Um espaço rural no passado, módulo 16 páginas, 145 a 156. Você conheceu as paisagens rurais e as atividades praticadas atualmente no campo. No passado, embora não houvesse tantas atividades, a paisagem rural brasileira também era bem diversificada. Nesse módulo, você conhecerá uma das paisagens rurais do passado, a das grandes fazendas de café. Então, é por isso da nossa imagem, né? Então, aqui, né, estamos vendo duas imagens. A primeira, essa foto ela foi tirada em 1900, né? Plantação de café na fazenda Santa Silvéria, né, em Cravinho, São Paulo. A segunda imagem, né, um grande pintor, né, retratou em uma obra a plantação de café, né, de uma fazenda, né, no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, né? As duas imagens, assim, é maravilhosa, isso mesmo, lindas. E vamos lá, trocar ideias. Em sua opinião, no passado, na época das fazendas de café, já existia essa relação, né, entre o campo e a cidade, como ocorre hoje, né? Será que já ocorria essa interdependência, né, entre o campo e a cidade? Será? 2. Você acha que naquela época os problemas que as pessoas enfrentavam na zona rural eram os mesmos de hoje, né? Poluição química, desmatamento, trabalho escravo. Será, gente? É isso que vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá? Estão preparados? Então tá bom. Então, página 146. Na época do café. No Brasil, por volta de 1822, havia muito mais habitantes no campo do que nas cidades. A maioria das pessoas morava e trabalhava em grandes fazendas produtoras, né, de cana-de-açúcar, algodão, cacau, café e gado. A seguir, vamos estudar as fazendas de café e seu importante papel na história do Brasil. O café é um fruto vermelho que, olha aqui atrás da professora, isso, que depois de seco e torrado produz uma bebida muito apreciada e que todos nós conhecemos. Embora no passado tenha sido um produto muito importante para a economia do Brasil, o café não é uma planta de origem brasileira. Trata-se de uma planta nativa de um país africano chamado Etiópia. O café chegou à Europa pelas mãos de comerciantes italianos e árabes. Mais tarde, em 1727, chegou ao Brasil, quando um militar que morava no Pará obteve uma muda de café ao visitar a Guiana Francesa. Então, aqui, ó, frutos do café, né? Conforme a imagem aqui atrás da professora, é isso mesmo. Observe no mapa as regiões onde se situavam as fazendas produtoras de café. Marcha do Café do Sudeste. Então, aqui, ó, podemos observar, ó, essa parte laranja, né, sai de São Paulo, né, Rio de Janeiro e ali vai subindo para o Espírito Santo, né? O café foi plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, até 1850, depois na região conhecida como Oeste Paulista, a partir de 1850, né? Então, com isso ela foi crescendo, né, gente? Isso mesmo. Então, vamos lá. Dentro e fora do Brasil,
O café era vendido em grande quantidade, pois muitas pessoas apreciavam a bebida que se produzia a partir dele. Nos Estados Unidos e em diversos países da Europa, aliás, ele era considerado um luxo. Por isso, sua produção gerava riquezas para o país e para os donos das fazendas, os cafeicultores, certo? Em Londres e Paris, a bebida deu origem às casas de café e se tornaram pontos de encontro de banqueiros, comerciantes, intelectuais, políticos, pessoas da alta sociedade. Até hoje, os bares de Paris são chamados de cafés, né? Então, até hoje, olha só, né? Até hoje eles são conhecidos, né? Como os bares, né? De lá são conhecidos como os cafés, né? Eles não mudaram esse nome. Embaixo, né, vemos uma foto de 1890, né? Então, nas fazendas de café do Brasil, os proprietários e sua família viviam de maneira luxuosa. Na foto, Martinho Prado Júnior e sua família, né? Claro, né, gente? Eles nessa época eles começaram a ganhar muito dinheiro, né, com café, né? Vamos lá, vamos continuar. Trabalhando, né, com documentos. Auguste de Saint-Hilaire, um botânico francês, quando veio ao Brasil em 1822, viajou da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro e no trajeto fez anotações sobre o que via e ouvia. Lê a seguir um trecho do relato que ele escreveu. Vamos lá? Então, página 148. Desde ontem começará a haver plantações de café, hoje mais numerosas. Devem ser mais ainda à medida que for aproximando do Rio de Janeiro. Esta alternativa de cafezais e matas virgens, roças de milho, vales e montanhas, em pequenas habitações, rodeadas das choças de negros e as caravanas que vão e vêm, dão aos aspectos da região uma grande variedade. Torna-se agradável percorrê-la. Confirmaram-me o que outras pessoas já me haviam dito. Há apenas uns 20 anos que se começou por aqui a cultivar o café, que hoje faz a riqueza da zona. Quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, mais consideráveis se tornam. As plantações várias existem também, muito importante, perto da vila de Resende. Proprietários destas redondezas possuem 40, 60, 80 e até 100 mil pés de café. Pelo preço do gênero, deve esses fazendeiros ganhar somas enormes, né? Então, ou seja, eles começaram a enriquecer, né? Então, temos palavras aqui que não faz parte, né, do nosso vocabulário, né? Então, a professora vai ler o significado. Vamos lá? Mata virgem, né? Uma mata que nunca foi explorada, né? Mata intocada. Choça, casa pobre, feita com materiais leves, com palha e madeira. Caravana, grupo de viajantes ou de mercadores, né? Zona, região. Capitania, primeira forma de divisão de terras no Brasil. Redondezas, lugares próximos, né? Vizinhanças. Pé, não é o nosso pé, né? É cada unidade de uma planta. Gênero, mercadoria, produto. Soma, determinada quantidade de dinheiro, quantia, tá bom? Então, vamos lá. Agora, responda as questões, se necessário, releia o texto, tá bom? Então, primeiro, quem escreveu esse documento e quando foi escrito? Então, esse documento ele foi escrito pelo, isso mesmo, Auguste de Saint-Hilaire, né? Ele era um botânico francês e foi escrito em 1822, certo? 2. Por que no trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, o botânico
considerou que a paisagem tem uma grande variedade, né? Porque ele não viu só um tipo de paisagem, né? Ele viu cafezais, ele viu matas virgens, roças de milho, né? Agora, vamos lá, agora é sua vez, tá bom? Então, escreva aqui por que que ele viu, ele considerou, né, que a paisagem tem uma grande variedade. Por quê? Então, coloque sua resposta aqui, tá bom? Não esqueça, tá? Capricho na letra, aponte o lápis, tá bom? Ao terminar a sua resposta, coloque o ponto final, né? Ao iniciar a sua resposta, com letra maiúscula, isso mesmo, tá bom? Cuidado na escrita, tá? Preste bastante atenção. E vamos lá, página 149. 3. Em 1822, havia mais plantações de café em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, isso mesmo. Agora é com vocês. Justifique a sua resposta com um trecho do documento. Então, volte lá, né? E retire do texto, né? A resposta, tá bom? Certo? Onde comprova que havia mais plantações no Rio de Janeiro, tá bom? 4. Segundo o site Ilaire, o café gerava riqueza? Sim ou não? Isso mesmo. Isso sim, né? Justifique a sua resposta com trecho extraído do documento. Isso mesmo. Agora, né? Você volte lá no texto, né? E extraia, né? Pegue o trecho onde está, né? Essa resposta, tá bom? Certo? Então, vamos lá. A produção de café. Então, ó, entre os pés de café plantados nas fazendas e os sacos repletos de grãos do produto que eram vendido para os países, havia muitas etapas, né, de trabalho a serem cumpridos, tá bom? Então, a seguir vamos conhecer algumas dessas etapas. Página 150, atividade 1. E vamos lá. Cada legenda a seguir descreve uma das fases de processo de produção nas fazendas de café. Recorte as imagens do anexo 3 e cole nos espaços correspondentes a cada legenda. Então, agora, pegue o anexo 3, tá bom? Recorte, né? E vamos colar, tá bom? Então, vamos lá. Então, recortou? Isso. Então, vamos lá agora. A primeira imagem, né? Isso mesmo, acertaram. É esse senhor que tá com uma enxada na mão, né? Então, ó, os trabalhadores das fazendas derrubavam as matas e depois colocavam fogo no que sobrava. Naquela época, as pessoas não viam problema em usar esse método para limpar a terra e plantar, né? E começamos a perceber que eles utilizam esse método, alguns trabalhadores ainda utilizam esse método, né? Isso mesmo. Certo? 2. Agora, ó, essa é a imagem, tá? Por quê? Ó, o café era plantado por meio de sementes ou mudas, depois esperavam-se até que o cafezal se formasse e os frutos pudessem ser colhidos, o que às vezes demorava mais de 4 anos. Então, não era uma coisa rápida, né, gente? Eles chegavam até a 4 anos, ele demorava mais de 4 anos, olha só, né? Terceira imagem, qual que é? Essa mesmo, isso mesmo, ó. Para colher o café, usava-se a mão, né, de obra de homens, mulheres e crianças, né, escravizados ou imigrantes, dependendo da época. Havia 2 métodos para colher o café. Corriam-se as mãos pelos galhos para derrubar os frutos, né, ou chacoalhavam, né, os galhos para que os grãos caíssem sobre um pano estendido no chão, né? Então eles tinham todo um cuidado. Então vamos lá. Qual que é a quarta etapa? Isso mesmo, né? Nessa etapa, o café era lavado, em seguida espalhado pelo terreno para que secasse ao sol. À noite, para não serem umedecidos pelo sereno, os grãos eram recolhidos e guardados. Pela manhã, eram colocados novamente ao sol. Quando estivessem secos, eram descascados, olha só, né? E a última etapa,
Depois de lavados e descascado, o café era ensacado. Então, as sacas eram levadas até as cidades ou até os portos, inicialmente no lombo de burros, depois por trens, onde eram embarcadas em navios que as levavam para o exterior. Olha só, então tem todo um processo, né? Isso mesmo. Então, colhe direitinho, tá bom? Certo? Tá? Preste bastante atenção. Então, vamos lá. Trabalhadores nas fazendas de café, escravizados e imigrantes. Então, no último caderno, né, do segundo ano, você estudou a cultura africana e como os africanos eram capturados, trazidos para o Brasil e escravizados. Descobriu também que era péssimo o tratamento dado a essas pessoas, infelizmente, né? Os cafeicultores eram grandes compradores de escravos em suas fazendas. Essa mão de obra era de grande importância e por um período foi a única a ser empregada na lavoura, né? Mas depois isso mudou, né? Porque a princesa Isabel, né? Ela colocou uma lei, né? A Lei Áurea, né? Aonde ela libertou esses escravos, isso mesmo, né? Então, a partir de 1850, alguns fazendeiros de café passaram a empregar trabalhadores livres, ou seja, que recebiam salários. Em sua maioria, esses trabalhadores eram imigrantes, italianos que saíram de sua terra devido às péssimas condições de sobrevivência que enfrentavam. Eles acreditavam que no Brasil teria uma vida melhor. A maioria tinha esperança de trabalhar e com seu salário juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra para ali plantar e viver com sua família. Alguns conseguiram, tá bom? Vamos lá. A fazenda, né, de café. Mesmo destinando-se principalmente ao cultivo do café, as fazendas também produziam quase tudo que ali era necessário para a sobrevivência de seus moradores. Criavam animais, plantavam milho, trigo, arroz, feijão e batata, fabricavam a farinha de trigo, de mandioca e de fubá. Também produziam pão, biscoitos, sabão, velas de sebo, entre tantas outras coisas. Nas oficinas, né, os ferreiros faziam enxadas, foices e até talheres, olha só, né? Os marceneiros fabricavam os móveis e outros produtos de madeira. As fiandeiras e costureiras fiavam o algodão e faziam as roupas para os trabalhadores. Os curtumeiros trabalhavam com o couro dos animais e produziam arreios, laços, amarras e botas, entre outros instrumentos para toda a fazenda. Pode-se dizer que fazia quase tudo, né, que era necessário para a sobrevivência dos moradores. Apenas produtos como sal, pólvora e ferro tinham que ser comprados nas cidades. Então percebemos que aqui existia, né, a interdependência entre o campo e a cidade, tá bom? Para dar conta de todas essas atividades e fazê-las funcionar bem, os espaços de uma fazenda de café tinha que ser muito bem distribuído, né? Então não podia ser pequeno, né? Tinha que ser grande. Conheça um pouco mais sobre uma fazenda de café, observando a ilustração a seguir e lendo as legendas. Então vamos lá, páginas 52 e 53. Então, ó, a professora vai fechar só aqui a imagem para vocês verem, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, né, a roça de café, né, com o pé de café, né, enorme, isso mesmo, grande, né. 2, moinho de água, tá bom? Depois a 3, sede da fazenda, tá? Que é a casa, né, do fazendeiro ali. Depois, 4, a horta, quase aqui do lado, né, da casa. 5, terreiro de secar café. Olha só, aqui logo a gente está vendo um terreno, né, onde eles colocavam para secar o café. 6, o curral, né, onde ficam os animais. 7, o pasto,
né? E depois o 8 fica a casa dos trabalhadores, isso mesmo, né? Então era bem distribuído, né? A fazenda, né? Ela tinha que ser, tá bom? Vamos lá. Página 154. O café e o desmatamento. Então, ó, já existia o desmatamento naquela época. Agora vamos lá, vamos ver. Então, o café plantado, né, principalmente nos estados, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, provocou ao longo dos anos mudanças na paisagem natural da região, transformando as florestas em campos agrícolas. Para dar às plantações de café, né, cortavam-se árvores maiores para que essas, ao cair, derrubassem as menores. Depois colocavam-se fogo no terreno, acabando com a madeira que sobrara. Quando as terras se tornavam improdutivas, era abandonada, né? Novas terras eram adquiridas e os cafeicultores derrubavam a mata da mesma forma, né? Então, madeiras nobres eram cortadas e queimadas, animais eram mortos ou espantados. Leia o que já escrevia em 1847, né? Um rico produtor de café do Vale do Paraíba, Francisco Peixoto de Lacerda, o barão de Pate do Alferes, né? Então aqui estamos vendo, né, desmatamento de uma floresta em 1835. Olha que dó, né? O maior desperdício é que quase todos os lavradores deixam apodrecer as madeiras sobre a terra. Eles põem fogo sobre elas, sem dó. Ao derrubar as matas virgens, lançando-lhes fogo, estão devastando a terra, arruinando preciosidades. Em menos de uma hora, derrubam o que a natureza levou séculos para criar. Se não tomarem cuidado, nem eles, nem a sua 10ª geração poderão utilizar o solo que sobrou. Que dó, né, gente? Então, a gente vê que essas consequências já existiam, né? Então, você já conhece as consequências do desmatamento. Vamos rever esse conceito na próxima atividade, página 155. A atividade 2. Primeiro, segundo o barão, né, de Pate de Alferes, qual era o maior desperdício praticado por quase todos os lavradores? Qual que era, gente? Isso, que eles ateavam fogo sem dó, né? Plantas, né, que existiam naquela época, passou a não existir mais, porque eles não ligavam, né? Então, agora é com você. Volte ao texto, tá bom? Que a professora acabou de ler, e retire de lá sua resposta, tá bom? Certo? Qual era o maior desperdício praticado por quase todos os lavradores? Vamos lá. 2. De acordo com o texto escrito pelo barão, quais eram as consequências da atitude dos lavradores, né? Qual que era a consequência, gente? Isso, né? Erosão do solo, né? A terra ficava improdutiva, não era isso, né? Porque aí quando a terra não dava mais, né? Não fazia mais nada, o que que eles faziam? Largava lá, ia procurar outro lugar, isso mesmo, tá bom? Agora, retire sua resposta, tá? E pode escrever, não esqueça o R de resposta, tá bom? Capricho na letra, tá? E vamos lá. Lição de casa. Páginas 155 e 156. Primeiro, releia o tópico na época do café, na página 146 e responda: A. Por que as fazendas de café eram as que mais geravam riquezas para os seus donos? Por que, gente? Por que geravam, né? Porque as fazendas de café geravam riquezas. Isso mesmo, acertou. Isso. Vamos lá.
Vocês estão reparando que aqui não tem espaço, né? Então, pegue seu caderno de História e Geografia, faça o cabeçalho, lição de casa, página 155, exercício 1, o R de resposta pode responder, tá bom? Vamos lá. 2. Numere os quadrinhos de acordo com a ordem que acontece o processo da produção de café, né? Então, preparar a terra, colher o café, transportar para a área de secagem, transportar as sacas para os portos, ensacar os grãos, plantar as mudas e secar os grãos. Por onde eu vou começar aqui? Isso mesmo, né? Então, o processo, né, da produção de café começa pela preparar a terra. Agora é com vocês, tá bom? Pode numerar. Preste bastante atenção, tá bom? Página 156. Observe os mapas que mostram a vegetação do estado de São Paulo em 1854 e 1930. Então, vegetação em 1854 e logo depois mostra o mapa, né, com a vegetação de 1930. Então, de verde está a área com mata, né, e depois área desmatada. A mesma coisa, né, em 1930, a legenda, tá bom? Agora responda as questões. A. Como você classificaria o espaço ocupado pela vegetação no início da cafeicultura? Grande ou pequeno? O que vocês acham? Grande, isso mesmo, né? E B. Como você classificaria o espaço ocupado pela vegetação depois de anos de exploração da terra pela cafeicultura? Grande ou pequena? Pequena, isso mesmo, né? Pequeno, certinho. C. Por que ocorreu essa mudança? Por quê? Isso mesmo. Então, a sua resposta, você irá responder aonde? No caderno de História e Geografia, porque aqui não tem espaço, tá bom? Isso mesmo. Então, ó, por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? De saber um pouco mais sobre, né, esse fruto, né? Esse fruto, o café, isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, pode chamar, tá bom? No Telegram ou daqui a pouco estaremos, né, na nossa aula online. Combinado? Então tá bom. Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau.